Em pleno feriado do Dia dos Trabalhadores, o movimento em Brasília segue a todo vapor após 2 derrotas gigantes do governo durante a semana. Tivemos uma internação ocorrida, inclusive às pressas, após um mal súbito, deixando todo mundo bem apreensivo. Vamos dar todos os detalhes aqui para vocês sobre essa internação que ocorreu e pegou todo mundo de surpresa. Também vou mostrar que a esquerda, gente, ela está totalmente desesperada após o desaparecimento do presidente Lula. E nos bastidores o clima é cada vez mais pesado. Quem é que acha que Lula tem condições de concorrer às eleições de 2026? Ou quem acha que ele vai desistir do pleito alegando algum problema de saúde? Deixa já aqui nos comentários, porque o vídeo de hoje eu vou fazer diversas revelações de como que tá o clima real em Brasília, por todo o Brasil nesse dia de hoje. E nesse boletim aqui também vamos transmitir um recado, sabe de quem? Do Jair Bolsonaro para toda a população brasileira. E qual foi o seu recado após a aprovação do PL da dosimetria? A expectativa de todo o entorno do presidente é a melhor possível e os cálculos para a liberdade e a retirada das punições aos direitos a Bolsonaro já estão sendo feitos e a realidade parece estar cada vez mais próxima. Vocês acham que o Bolsonaro volta a ser um nome forte para a direita nas próximas eleições? Deixe seu comentário aí, lembrando que ele tem apenas 71 anos e caso a direita consiga reverter a sua pena, muitos se animam com o nome do Bolsonaro voltando ao pleito. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, é possível que você nunca mais veja o nosso vídeo ou o nosso canal novamente. Por isso eu faço esse apelo para você já se inscrever imediatamente e ativar o sino de notificações. Estamos aqui em um ano decisivo e precisamos tomar as decisões certas para que o nosso país volte a crescer e tomar aí uma posição de relevância no cenário internacional, pois potencial para isso nós temos, né? Então vem com a gente para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Eu sou Ana Paula de São Paulo Capital, é um prazer muito grande ter você aqui no canal Brasil Raiz. Nesse vídeo também veremos alguns detalhes que passaram desapercebidos sobre a rejeição do Messias para o STF, o assunto ainda rende bastante informação nova e alguns movimentos políticos que já demonstram o que podemos esperar pela frente. Há quem diga até que o Moraes trocou o Lula por não ser citado e comprometido com uma possível CPMI do caso Master. Aqui entre nós, qual é o grau de envolvimento que vocês acham que o Moraes tem com o Vorcaro? Deixa seus comentários aí, pois abordaremos também sobre esse assunto aqui hoje, que está sendo a chave para grandes mudanças no Brasil. Agora vamos aqui ao que interessa. Já vou começar com esse recado de quem? Do Jair Bolsonaro para vocês. Então já presta atenção aqui para tudo que você estiver fazendo, para prestar atenção nesse recadinho que o Bolsonaro deixou através do seu filho, gente. Vou compartilhar a tela toda para vocês verem. Olha só, prestem bastante atenção aqui no Flávio Bolsonaro contando a reação do pai à derrubada do veto ao PL da dosimetria, tá bom? Então vamos ouvir aqui juntos e eu quero saber sua opinião. Derrubamos o veto ao projeto da dosimetria. Eu tô vindo aqui. Vim aqui agora, saindo agora da casa do meu pai. Aqui nos 30 minutos que eu tenho de visita para ele e só para transmitir a todos vocês a gratidão dele, o agradecimento. Fico muito feliz com essa vitória. Pediu para agradecer aos deputados e senadores, né, que votaram para a derrubada desse veto. Ele tem a consciência que isso não vai atingi-lo imediatamente, mas ficou muito feliz aí porque sabe que grande parte daqueles que estão presos ainda vão poder voltar para suas casas, porque vão ali conseguir um benefício de progressão de regime, né, por exemplo. Então, só para dar notícia para vocês aí em primeira mão, que acabei de sair daqui, o presidente Bolsonaro bastante feliz, agradecendo essa base aí leal, forte, mostrando que a nossa união, com a nossa união, não tem para ninguém. E quando é derrota do PT, é vitória para o Brasil. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Grande dia, um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, comentem aí para mim o que vocês acharam desse posicionamento aqui do Flávio, dando o recado do Jair Bolsonaro para todos aí do Brasil. Você gostou dessa aprovação? Não gostou? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí, porque enquanto isso, a gente vê que o Flávio Bolsonaro ele vem ganhando poder, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra matéria que saiu também, a respeito desse assunto. Deixa eu compartilhar aqui também do Instagram, aonde mostra, né, através do Globo,
que, se for eleito, o Flávio Bolsonaro poderá indicar 4 ministros ao STF e formar maioria na corte. E aí até o Direita Brasil News aqui trouxe, né? Posso ouvir um amém, né? A rejeição do Jorge Messias pelo Senado deve abrir caminho, né? O que diz aqui a matéria, para que o próximo presidente da República possa indicar 4 nomes para compor o STF, mudando a correlação de forças que hoje existe no tribunal. Esse cenário é traçado após interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicarem para ele que ele só deve analisar um novo nome após as eleições, e assim há a possibilidade de que a vaga da corte seja preenchida apenas no ano que vem pelo candidato eleito em outubro. Além da cadeira atualmente vaga, 3 integrantes do STF terão que deixar a corte por atingirem a idade máxima nos próximos anos, que é o Luiz Fux, em abril de 2028, Carmen Lúcia, abril de 2029, e o decano da corte, Gilmar Mendes, em dezembro de 2030. A aposentadoria é obrigatória para ministros que completam 75 anos de idade, e o cenário acirra a disputa política em torno do futuro Supremo e passa a ser visto como peça central na corrida presidencial. Integrantes da oposição avaliam que, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro, o nome do bolsonarismo na disputa desse ano, haveria a possibilidade de consolidar uma maioria de nomes indicados pela família na corte, com 6 dos 11 integrantes. Hoje, 2 ministros do STF, Nunes Marques e André Mendonça, foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A tentativa de aumentar a influência no judiciário é um dos temas considerados como estratégico por Bolsonaro e seus aliados na campanha eleitoral desse ano, e o ex-presidente já afirmou que uma de suas prioridades é conquistar uma bancada robusta no Senado, com a perspectiva de ter maioria para aprovar o impeachment aí dos ministros da corte. E na quarta-feira, ao comentar a rejeição do nome do Jorge Messias, o Flávio Bolsonaro creditou a derrota como um recado ao Poder Judiciário. É uma resposta também aos excessos que o Supremo vem praticando há pelo menos 4 anos, sem que fosse feito absolutamente nada para conter os arroubos de alguns de seus integrantes. É o que afirmou o senador. E eu queria saber aí qual que é a sua opinião a respeito disso, como que você está se sentindo em relação a tudo isso que está acontecendo, porque o Lula está sentindo. Olha só, inclusive a esquerda meio que se preocupou com o sumiço do Lula, porque o Lula faltou aos atos do 1º de maio pelo 2º ano seguido para evitar vexame. E isso não sou eu que estou dizendo, gente. Isso daqui tá na imprensa, foi a imprensa quem trouxe essa informação. Olha só o jornal Poder 360 falando que o Lula falta a atos de 1º de maio pelo 2º ano seguido para evitar vexame. Após derrota de Jorge Messias no Senado, o presidente poupa sua imagem e repete a estratégia que adotou quando as fraudes do INSS vieram à tona. Então, o presidente Lula não comparecerá às manifestações do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º de maio, na mesma semana em que o governo sofreu a derrota do Jorge Messias no Senado. O petista repete a ausência registrada em 2025, quando também evitou os atos públicos depois de desgastes políticos. E, em vez de aparecer nas ruas, o Lula optou por gravar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, exibido na véspera, né, quinta-feira, dia 30 de abril. O episódio envolvendo a indicação do Jorge Messias expôs fragilidades no Palácio do Planalto. Em 2025, Lula desistiu de participar dos atos de 1º de maio para evitar desgaste depois da revelação das fraudes do INSS. E em 2024, um ato das centrais sindicais reuniu pouco mais de 1.600 pessoas também no estacionamento da Neoquímica Arena em São Paulo. Então, no palanque, o Lula cobrou o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, responsável pela articulação com movimentos sociais, classificando o ato como mal convocado e dizendo que o governo não fez o esforço necessário para mobilizar o público. E nesse ano, o painel do governo nos atos será formado por ministros e ex-ministros, e o atual chefe da pasta é o Guilherme Boulos. Ele participa da mobilização dos metalúrgicos no ABC em São Bernardo do Campo, São Paulo, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, também vão estar nessa manifestação. Então, a gente vê aí que a esquerda sofre um grande desgaste, né, pessoal? E esse desgaste, ele faz o Lula aí se afastar, né? A gente vê aí uma grande preocupação da ala do governo. O governo do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê que atravessa um momento delicado, marcado por sinais crescentes de desgaste político,
dificuldades na articulação institucional, e episódios como esse ajudam a compor um quadro que, para analistas, indica perda de fôlego e aumento de pressão sobre o Planalto. A ausência agora do presidente no dia de hoje, que é o Dia do Trabalhador, né, pelo segundo ano consecutivo, chama a atenção. Tradicionalmente associado à trajetória política de Lula, o evento sempre foi palco de proximidade com sua base social. E essa decisão de não comparecer de novo, interpretada por observadores como uma estratégia para evitar exposição em um momento sensível, evidencia a cautela diante de um ambiente menos favorável do que os anos anteriores. E esse movimento ocorre em paralelo, né, às reveses políticos importantes. A derrota do Jorge Messias, como cita aqui o jornal, no Senado só reforçou a percepção de dificuldades na articulação com o Congresso que o governo vem enfrentando, um dos pilares essenciais, eu diria, para a sustentação aí de qualquer governo. E episódios como esse alimentam a leitura do quê? De que a base aliada enfrenta sim as fragilidades e não consegue mais garantir as vitórias consistentes em pautas estratégicas como eles pretendiam. Outro fator que, na minha opinião, também contribui para esse desgaste é a repercussão desses problemas envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social. As denúncias de fraude geraram aí um impacto negativo, como diz a matéria, né, obrigou o governo a adotar uma postura mais defensiva, evitando ampliar a exposição do presidente Lula enquanto as investigações avançam. E a estratégia de preservar a imagem presidencial, embora compreensível, né, do ponto de vista político, também reforça uma narrativa de um governo sob pressão. E, juntando tudo isso, né, desenha aí um cenário realmente de maior cautela e menor margem de manobra. Então, a combinação de dificuldades no Congresso, crise administrativa, recuo em agendas simbólicas, sugere aí um momento de transição em que o governo precisa reorganizar essa base, recalibrar sua estratégia para ver se consegue recuperar alguma estabilidade. Vocês acham que o governo consegue recuperar alguma estabilidade nesse momento ou não? Comenta aí para mim qual é a sua opinião. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui para vocês um caso grave que é a respeito do senador Magno Malta, que ele sofreu um mal súbito, gente, e foi internado em Brasília. Uma notícia que preocupou bastante, também veio pelo jornal Poder 360, como vocês podem ver aí em tela. Ele sofreu um mal súbito. Então, nas redes sociais, congressista relata desmaio no estacionamento do Congresso Nacional e diz que está estável, tá bom? Sob observação no Hospital Distrito Federal Star. Então, o senador Magno Malta, ele é do PL, ele é do Espírito Santo, ele foi hospitalizado depois de um mal-estar súbito. Ele deu entrada no hospital do Distrito Federal está em Brasília, nesta quinta-feira, dia 30 de abril. A assessoria do senador confirmou o atendimento médico e disse que ele permanecerá sob observação. Então, iremos acompanhar, desejamos melhoras aí ao senador, né? Ele afirmou que realizou exames, incluindo tomografia, e que seu quadro de saúde está estável. Ele disse, graças a Deus estou bem. Então, a gente segue acompanhando, mas toda vez que fala de saúde, né, gente, é algo que preocupa bastante. E agora, para a gente poder finalizar aqui o nosso boletim, eu quero falar como que o caso do Banco Master abalou o ministro Alexandre de Moraes e redesenhou, inclusive, alianças em Brasília e como tudo pode mudar, né, da noite para o dia. Olha só essa matéria, aonde mostra como que o caso do Master abalou Moraes e redesenhou essas alianças. Movimentos de bastidores, gente, envolvendo o STF, Senado e governo, revelam como alianças improváveis, disputas internas e interesses políticos que se cruzaram na articulação sobre Jorge Messias e a revisão das penas do dia 8 de janeiro. Nos bastidores de Brasília, a articulação envolvendo a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e a discussão sobre a dosimetria das penas do 8 de janeiro revela um jogo de alianças, interesses cruzados e rearranjos de poder. Embora não apareça oficialmente no centro da engrenagem, o Alexandre de Moraes, ele desponta como uma peça-chave no movimento articulado por Davi Alcolumbre, como informações do GU trouxeram. O Davi Alcolumbre, ele é considerado o senador mais próximo do Alexandre de Moraes, segundo aqui a matéria. Veja que eu estou lendo aqui o trecho para vocês, a gente vai desenrolar um pouquinho isso daqui. Mas fala o seguinte, a relação entre os dois, que também inclui Rodrigo Pacheco, é antiga,
é marcada por confiança e convivência frequente. Em Brasília, os encontros reservados e os jantares entre eles são conhecidos nos bastidores políticos. E no Senado, havia a percepção de que o Alcolumbre jamais avançaria qualquer proposta de alívio nas penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, sem antes consultar o relator do caso. Até pouco tempo, evitar a redução das punições era tratado como uma questão de honra por Alexandre de Moraes. Uma eventual flexibilização poderia ser interpretada como um enfraquecimento de sua posição. O cenário político, porém, começou a mudar com o caso do Banco Master. Vocês tiveram essa percepção também, igual o jornalista está trazendo aqui na matéria, ou não? Vocês têm uma percepção diferente? Vão comentando enquanto eu vou lendo aqui, que eu vou fazer meu comentário também, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho, então vão comentando aí. O episódio, gente, do caso do Banco Master, segundo aqui o jornalista, ele alterou o equilíbrio de forças e aumentou a percepção de vulnerabilidade de Moraes, especialmente depois que o André Mendonça assumiu a relatoria do caso. Nesse contexto, levar o Jorge Messias ao STF passou a ser visto como uma forma de fortalecer alguém que teria interesse em esclarecer as circunstâncias envolvendo o contrato da esposa do ministro. O Mendonça, inclusive, figurava entre os padrinhos da candidatura de Messias ao Supremo. Após se encontrar com Lula na noite da derrota, Messias foi justamente para a casa do ministro, aonde reuniu aliados, contabilizou traições, tentou reorganizar o cenário e, segundo aqui o jornalista, as resistências que já vinham de antes, né, mesmo antes da crise envolvendo o Banco Master, o Alexandre de Moraes já avaliava a indicação do Jorge Messias como um erro político de Lula. Nos bastidores, ele dizia que o nome não prosperaria. Sua preferência era quem? Rodrigo Pacheco, que é do PSB de Minas Gerais, e visto como um aliado mais confiável para ampliar a rede de apoio dentro da corte. E a troca política nos bastidores, né? Então, olha essa análise que interessante. Quando o caso Master ganhou força, a necessidade de barrar Messias tornou-se ainda mais urgente para determinados grupos políticos, mas o movimento exigia compensações. Para que a redução das penas avançasse, seria necessário costurar dois acordos: o enterro da CPI do Master e a revisão da dosimetria das condenações. E o herói da resistência diante de um revés, né? Foi nesse contexto que Alexandre de Moraes, tratado por aliados como símbolo de resistência ao golpismo, acabou chancelando o movimento que representou ao mesmo tempo um recuo estratégico e um desgaste para si próprio. Com a derrota de Jorge Messias, André Mendonça permanece em posição de relativo isolamento dentro do STF, ainda em clara minoria na composição da corte. E o episódio escancarou um cenário político invertido em Brasília. Antigos aliados, como o governo Lula e Alexandre de Moraes, passaram a ocupar posições rivais, ao mesmo tempo figuras historicamente distantes acabaram se aproximando circunstancialmente, como André Mendonça e o Jorge Messias, ou Alexandre de Moraes e Flávio Bolsonaro, numa articulação mediada por quem? Por Alcolumbre. Aí vem a traição como ativo político. A velha moeda da política voltou a circular com força nos bastidores. A traição. Jorge Messias teria sido abandonado por integrantes até então próximos do governo. Já André Mendonça, ele viu aliados da bancada evangélica prometerem apoio ao candidato minutos antes da votação, mas recuaram no momento decisivo. O episódio reforçou o quê? A percepção de que interesses políticos falaram muito mais alto do que afinidades religiosas ou até mesmo ideológicas. E entre os votos contrários ao governo, os motivos eram variados. Havia desde adversários pessoais de Jorge Messias até parlamentares insatisfeitos com Lula por razões distintas. E nos bastidores do Centrão e até em setores do STF, consolidou-se a avaliação de que Lula atravessa um momento de fragilidade política e pode chegar enfraquecido, sim, nessas eleições. Essa percepção teria facilitado a articulação contra o governo e trazido essa derrota no Senado. Ainda assim, em Brasília, há quem lembre que a política raramente segue uma linha reta.
Caso Lula consiga se recuperar politicamente e atravesse outubro fortalecido, as alianças e disputas podem voltar a mudar de direção mais uma vez. Então, eu achei incrível essa matéria, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, gente, e a gente fazer a nossa reflexão a respeito disso tudo que vem acontecendo, né? A gente viu aqui, o Brasil, ele mergulhou em um momento político, né? Em que política, a gente fala assim, é aquele momento onde tem a política, a justiça, o dinheiro, eles deixaram de ser esferas separadas. E eles passaram a formar o quê? Um único tabuleiro opaco, onde as peças se movem longe dos olhos do público. Por trás dos bastidores, há um turbilhão de acontecimentos, de traições, de alianças se formando o tempo inteiro. E no centro desse turbilhão todo está quem? Um dos nomes mais de alto escalão que temos no país, que é o de Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, cuja imagem dele, de figura firme e decisiva, começou a ser tensionada por um dos escândalos mais explosivos aí dos últimos anos, que é o caso do Banco Master. O que antes parecia mais uma investigação financeira ganhou o quê? Contornos de um terremoto institucional. Essa chamada Operação Compliance Zero revelou um esquema descrito como uma das maiores fraudes bancárias da história do país, envolvendo promessas irreais de investimento e uma engrenagem que na prática lembrava uma pirâmide, né? Sustentada aí por novos aportes. Mas o verdadeiro abalo não veio apenas da fraude, e sim de quem aparece orbitando ao redor dela. E as reportagens recentes, né, a grande mídia, aponta o quê? Que o caso não apenas atingiu Alexandre de Moraes, mas redesenhou toda a aliança em Brasília. Isso porque o escândalo deixou de ser financeiro. Ele passou a ser político-institucional. Relações, contratos, contatos, tudo passaram a ser reavaliado sobre a lente da suspeita. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, né, teve esse contrato milionário com o banco, algo que, embora legalmente defendido e negado como conflito direto, levantou questionamentos, falta de transparência, e que são questionamentos inevitáveis, eu diria, sobre essa proximidade e influência, já que ela é esposa do ministro da Corte do STF, que é o maior poder judiciário no país. Então a situação se agrava com outros elementos revelados também no noticiário internacional, ligações sociais, trocas de mensagens e até o uso das estruturas ligadas ao controlador do banco, né, como colocaram Moraes sob pressão pública, e não necessariamente por ilegalidade comprovada, né, mas por possíveis conflitos éticos. Então, em paralelo, outros ministros do Supremo também foram arrastados para esse epicentro da crise, ampliando essa sensação de que o problema não é isolado, mas é sistêmico. Então, é aqui que a gente vê o drama começando nos bastidores, principalmente aí, né, nas redes sociais, conforme circula, né? Até as hipóteses. Tem uma hipótese que eu li recentemente, acho que foi ontem, que trouxe o seguinte: ela parece absurda, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de um possível acordo envolvendo Flávio Bolsonaro, Moraes e o destino do Jair Bolsonaro? A lógica é bem simples, tá? E também perturbadora para muita gente. Concessões de um lado, garantias do outro, uma espécie de pacto aí informal para encerrar esses conflitos que hoje parecem insolúveis. Não há qualquer evidência concreta, né, de que exista uma negociação dessa. Estamos trabalhando hipóteses, mas estamos falando do simples fato dessa possibilidade ser discutida com seriedade, já revela aí um nível de desgaste institucional. E a gente pensa, né, a pergunta que emerge disso tudo, que não é jurídica, é social: o povo aceitaria? Você aceitaria? Comenta aí para mim. Então a gente deixa essa reflexão aí para vocês. A gente vai ver essas alianças no que vai dar, mas você viu envolvendo o nome de Flávio, do Moraes, do Lula, do Alcolumbre. São muitos nomes envolvidos, tanto de direita e de esquerda, para tentarem alianças e cada um conseguir ali o que quer, né? Alexandre de Moraes se livrar dessa barra pesada aí que se envolveu, Bolsonaro da outra, Lula do outro, e todo mundo no final sair feliz. Mas e o povo, como que sai dessa?
Então, é uma reflexão que devemos fazer sim, né? Aliás, estamos falando do nosso país e eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Então, gente, obrigada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo boletim. Até logo.